que se faz, pastor, para incentivar, né, o jovem, as pessoas a olharem, né, para a educação? Como que a gente incentiva nas nossas igrejas, nos nossos encontros? Como? Esse é um grande desafio mesmo, porque não há muita consciência da importância educacional, mas eu diria que a gente precisa começar pela conscientização. Muito bom. Mudança de mentalidade. Exatamente. As pessoas precisam começar a perceber a necessidade de enxergar outros horizontes a partir do processo educacional. E começando pela conscientização, e aí vai através de conselhos, de conversas muito específicas, das mais diversas estratégias possíveis. Estando a pessoa consciente, nós vamos para uma segunda etapa, que é então agora desafiar ações muito práticas nesse entorno. Mas eu diria que conscientizar é o primeiro passo. Mostrar para as pessoas que elas não sabem que não sabem. Parafraseando aqui Sócrates, o chamado pai da filosofia, quando eu sei que não sei, então eu comecei a crescer, eu comecei a aprender alguma coisa. Esse é o primeiro passo. E aí a gente entra ali, né, no famoso reconhecimento da questão do ego, né? E, eita, gente, ó, tá aí um trem que não deixa você crescer na vida, é chamado ego. Não, eu já sei de tudo, né? Eu já tô pronto pra vida. Não, não. Transformar-vos pela renovação de vossas mentes, né? Então, todos os dias, esse é um desafio independente, né, pastor e professor Alexandre? Que independente do segmento em que você está, independente da classe social em que você está, se a palavra de Deus se renova cada manhã, imagina o nosso conhecimento. Exatamente. Né? E se nós tivermos essa abertura para o novo, se estivermos prontos a ter uma atitude de humildade diante do todo, né, da existência, falar, puxa, eu preciso aprender, pode ter outras formas de fazer aquilo que eu estou fazendo, pode ter outros caminhos a serem trilhados. Então, quando a gente começa com esse princípio de humildade, de consciência de que a gente não sabe, somos eternos aprendizes, então eu diria que a gente deu start aí para o crescimento educacional. Pois é. Olha, tem muita gente aqui, ó, assistindo a gente, ouvindo a gente. Você que tá no canal do YouTube, Adore Mais FM, ó, tem muita gente aqui. Se você tá gostando, dá esse like aí, aperta aí esse like, porque aí a gente vai entregar esse conteúdo, o YouTube, né? O YouTube entrega para mais pessoas. Então, olha o assunto que a gente tá tendo aqui, né? Que é de suma importância para a sociedade, gente, nesse bate-papo no quadro Essa é Minha História. Tem pergunta aqui. Vamos responder? Bora, com professor? Certeza, com certeza. Olha, o professor falando, né, do ensino cristão e tal, o Marcelo, ele fala assim, alguém já entrou no colégio, lá no Colégio Batista, ateu e depois se tornou cristão? Isso já aconteceu. Já? Já aconteceu. Eu te diria que é algo bastante comum, né? O colégio ele não é procurado só por famílias cristãs, por famílias batistas. O colégio ele é procurado por muitas famílias, inclusive famílias que se colocam como agnósticas. Olha que curioso. E conversando conosco, naquele aperto de mão, naquele cafezinho inicial, eles falam, olha, eu quero que meu filho aprenda com vocês a visão de princípios, de virtudes, desenvolva isso no ambiente do colégio, né? Então isso já aconteceu sim. E é uma grata surpresa, né? É fruto de um trabalho em que Jesus é apresentado para as crianças, né? Para os adolescentes, ali permeia as nossas relações do dia e nesse ambiente da educação cristã. A escola, ela não é igreja. Ela tem um propósito de escola, de desenvolvimento cognitivo integral do estudante, mas o fato de Deus ser apresentado aos estudantes, muitas vezes ele gera um fruto como foi colocado pelo Marcelo. Então isso já aconteceu sim. Que demais! Olha, gente, tá vendo? E o seu propósito vai transformar pessoas. Com certeza. Diretamente ou indiretamente, né, pastor? Sim, eu me lembro de uma situação bem
interessante. Hoje sou capelão do colégio, mas há uns 12, 13 anos atrás eu também fui professor na área de filosofia. Muito bom. E eu me lembro que uma vez trabalhando com estudantes, a história da filosofia, mostrando Deus na história da filosofia, o que os principais filósofos da história disseram a respeito, eu me lembro de uma aluna que estava na aula e ela tinha uma convicção ateísta. E quando ela pegou, o tema pareceu interessante, mas quando ela pegou um texto que nós íamos ler, eu acho muito importante trabalhar fontes primárias, íamos ler alguns textos de filósofos a respeito, ela pegou, eu lembro que ela jogou assim a folha para o lado, mas com o passar do tempo, ela começou a pensar melhor a respeito, a ver que Deus não é uma mera crença qualquer, sem reflexão. E ela então começou a pensar nisso um tempo depois, alguns anos depois eu a encontrei. Ela chegou e me contou: professor, eu quero te contar que agora eu me converti a Jesus Cristo. Uou, que lindo isso. Foi muito interessante. Ela já tinha terminado essas alturas do ensino médio. Então, foi um processo que se deu, mas que o ambiente é propício a isso, a pessoa entender a fé. A gente não faz proselitismo, mas, inclusive, temas nesse sentido a gente encontra nos testes de vestibular. Então, é importante que o aluno conheça isso, que nem sempre é ensinado em alguns ambientes. Pois é, né? É um bônus e baita bônus. Exatamente. A eternidade, gente. Olha que bônus simples, né? O pastor Adarelli tocou num ponto interessante ali. A grande verdade é que quando é feito um trabalho bem feito, sólido, de ensino das disciplinas, das componentes curriculares, quando a boa ciência é desenvolvida, né, é impossível você não enxergar Deus. Né? Quando você começa, ainda mais quando você passa pela questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que os estudantes começam a ver, as disciplinas que muitas vezes são fragmentadas, estão separadas, se relacionando, e aquilo começa a dar sentido ao mundo em que o estudante vive, né? É impossível não ter a convicção de que existe sim um Deus, criador, autor da nossa vida, né? E acontecem histórias muito bonitas como essas. Olha, eu já quero ouvir todas. E você que está ouvindo a gente aqui?